Circle of Inevitability, capítulo 947. Troca equivalente. Amon, Jenna, parada ao lado do carro, ficou atordoada. Ela entendeu vagamente porque conseguiu chegar cedo à loja de provisões do sonho estelar e escapar daquela alucinação mortal no momento mais crítico. Nessa questão, Amon havia fornecido ajuda, caso contrário as consequências teriam sido inimagináveis. Ela e Franca já haviam estimado os riscos o máximo possível, mas ainda não tinham previsto que a situação real seria tão assustadora que ela nem teria a chance de sair do sonho. Isso aconteceu mesmo ela sendo uma demônia, com habilidades de sobrevivência e salvamento entre as melhores dos Beyonders da mesma sequência. De fato, Amon e seu pai estão do mesmo lado que nós no despertar do Senhor Tolo, apenas com diferentes ritmos desejados de progresso, então ele só forneceu ajuda uma vez até agora. Essa ajuda foi direcionada àquele deus maligno da associação de fantasia. Se eu tivesse falhado em minha missão hoje e morrido, a pintura teria retornado a Luo Shan por conta própria, levando a desenvolvimentos que Amon e seu pai não querem ver. Em um instante, Jenna pensou em muitas coisas, nem mesmo tendo tempo para sentir medo em retrospecto. Por favor, ajude a fechar a porta do carro, Amon, com um monóculo preso na órbita do olho direito, lembrou Jenna com um sorriso, como um verdadeiro motorista de aplicativo. Só então Jenna voltou ao normal, fechando a porta do carro com a mão livre. Observando o sedã branco se afastar suavemente da rua, Jenna, abraçando a pintura do precipício, correu para a loja de provisões do sonho estelar sem nenhuma consideração por sua imagem. Sentindo a luz diminuir consideravelmente de repente, Jenna relaxou imediatamente. Só então ela sentiu uma onda de confusão. Como Amon poderia aceitar meu pedido com precisão? Como ele sabia que tínhamos obtido esta pintura e que a enviaríamos para a loja de provisões do sonho estelar hoje? Com todos sendo suprimidos na sequência 7, é impossível ser tão preciso com profecias e adivinhações. Será que os verdadeiros deuses são um pouco mais especiais na cidade dos sonhos, sujeitos a restrições diferentes das nossas? Então, Amon, coincidentemente, me salvou com a ajuda de seu pai. Isso também pode explicar por que essa pintura foi tão difícil para mim de resistir, nem mesmo me dando uma chance de me salvar. Se todos nós estivéssemos no nível de sequência 7, não deveria ter sido assim. Ou talvez eu realmente tivesse uma chance de me libertar de sua influência, mas sendo meu primeiro encontro com esse tipo de ataque, cometi erros em minha resposta e falhei em notar detalhes que poderiam ter sido utilizados. Jenna olhou para a pintura a óleo em seus braços, suprimindo seus pensamentos, e caminhou até o caixa no fundo da loja de provisões do sonho estelar. Você compra itens com elementos místicos? Jenna perguntou educadamente à lojista que estava mexendo no celular. A lojista levantou lentamente a cabeça, e a luz forte do sol lá fora de repente pareceu estar obscurecida pelas nuvens. Sim, claro, ela disse com um leve sorriso para Jenna. Sério? O coração de Jenna pulou de alegria, e ela rapidamente colocou a pintura a óleo no balcão. Você poderia dar uma olhada e ver se ela atende às suas necessidades? Quanto vale? A lojista estendeu a mão, trazendo a pintura à sua frente e, depois de olhá-la por alguns segundos, disse, 30 mil. Quanto? Jenna instintivamente duvidou de seus ouvidos. Não que ela achasse que essa pintura a óleo bizarra não tivesse valor místico ou não valesse 30 mil dólares, mas sim que, para ela e Franca, essa pintura era um fardo, um perigo, algo pelo qual pagariam para se livrar. Se a lojista tivesse dito que aceitaria a pintura por 30 mil, Jenna pensou que, depois de discutir com Franca, elas cerrariam os dentes e pagariam.
Enquanto os pensamentos corriam por sua mente, Jenna considerou uma possibilidade. A lojista da loja de provisões do sonho estelar era claramente uma aliada, e seu comportamento atual era fornecer mais fundos para a equipe. E o dinheiro tinha um significado simbólico muito importante na cidade dos sonhos. Não dando diretamente, mas usando essa oportunidade de comprar itens místicos como método. Isso é porque certas regras da cidade dos sonhos têm que ser satisfeitas, regras que nem mesmo os deuses podem violar. Troca equivalente? Se for esse o caso, deve ter sido bem difícil para os portadores de cartas dos arcanos maiores fornecer 2.000 em fundos iniciais para cada pessoa. Enquanto Jenna ponderava sobre isso, ela subconscientemente pensou se deveria pechinchar e tentar aumentar um pouco o preço. Como eram aliadas, elas deveriam ficar felizes em ver tal comportamento, pois isso significava que poderiam fornecer mais ajuda. Após breve consideração, Jenna abandonou a ideia. A pessoa em frente a ela era a manifestação ou projeção de um Deus verdadeiro. O preço que ela citou deve ter sido cuidadosamente considerado como o mais adequado, apropriado e menos provável de causar anomalias. Em termos de consciência nos sonhos, cada item tem um preço estimado. Se o preço da transação for muito alto, seria considerado problemático e poderia envolver atividades ilegais, inevitavelmente levando a mudanças reativas mais tarde. Pensando nisso, Jenna respondeu ao lojista, tudo bem. Quando a lojista transferiu 30.000 yuans para ela, ela de repente se arrependeu de ter deixado Ludwig comer todas as outras pinturas. Talvez elas também valessem algum dinheiro. No entanto, essas foram pintadas por Luo Shan e provavelmente não valem muito, talvez sejam apenas o equivalente ao lanche noturno de Ludwig. Obrigada. Jenna agradeceu à lojista novamente e se virou para sair da loja de provisões do sonho estelar. A luz do sol brilhante e brilhante do alto caía sobre ela, dando-lhe finalmente a sensação de que o perigo havia passado completamente. Só então ela começou a sentir medo, olhando para trás. Ela ainda tinha muitas coisas que queria fazer e várias pessoas das quais não conseguia se separar. Reticências. Na entrada do edifício de tecnologia. Franca, usando sapatos de salto baixo, subiu cuidadosamente os degraus. Seu traje atual era algo que ela nunca havia usado antes, o que instintivamente lhe dava uma sensação de insegurança e constrangimento. Isso também a tornou mais sensível aos olhares e avaliações ao seu redor. Ela sentiu que os de admiração ainda eram aceitáveis, mas aqueles que ela antes considerava indelicados e um pouco nojentos pareciam ter aumentado, ou talvez ela apenas os notasse mais. Algumas pessoas passaram apressadas por ela, então se viraram para olhar depois de dar alguns passos, pensando que estavam sendo discretas, revelando expressões levemente decepcionadas. Isso parecia ocorrer porque sua maquiagem, vestimenta e aparência não correspondiam exatamente ao que eles imaginaram depois de ver seu corpo e suas roupas. Por que você está decepcionado, seu babaca? Franca secretamente mostrou o dedo do meio e xingou baixinho. Ela terminou de subir as escadas e olhou para o segurança na entrada, mas não viu Lumian. Achei que poderíamos nos comunicar por contato visual na entrada, fingindo não nos conhecer superficialmente, como em alguns dramas de espionagem. Franca murmurou silenciosamente, entrando no saguão e caminhando em direção à área do elevador. Dentro da sala de vigilância, Lumian estava sentado em frente a várias telas grandes divididas em várias cenas, examinando cuidadosamente cada imagem de uma distância não tão curta. O pequeno incidente de ontem deu ao diretor de segurança Green uma desculpa para providenciar que ele vigiasse as câmeras de vigilância e patrulhasse os andares em rodízio, não precisando mais que ele protegesse a entrada principal. Lumian rapidamente notou Franca na área do elevador.
Embora ela tivesse se tornado deliberadamente menos atraente, usando óculos antigos de armação preta e roupas que nunca havia usado antes, ele ainda a reconheceu. É uma pena que mentira agora só equivale a habilidades de maquiagem de alto nível e não possa ajustar altura e fisionomia até certo ponto. Caso contrário, o efeito de disfarce seria melhor. Do jeito que está agora, ainda é muito chamativo. Lumian comentou internamente. Ao vê-lo observando tão atentamente, o segurança sentado ao lado dele revirou os olhos e disse, apertando o estômago: Lee, meu estômago está doendo. Vou cagar. Fique de olho nas coisas você mesmo. É isso que eles chamam de ser pago para cagar online? Lumian riu interiormente e disse, ok. Não poderia ser melhor. Talvez haja até uma chance de verificar as imagens de vigilância de ontem e ver como Zhou Mingrui reagiu ao meu emprego em particular, o que ele fez. Depois que seu colega realmente foi ao banheiro do lado de fora da sala de vigilância, Lumian viu que Franca finalmente conseguiu entrar em um elevador após 2 tentativas frustradas. De repente, na tela grande, várias imagens mostrando a situação dentro da sala de vigilância ficaram pretas. O que? Lumian não se moveu. Apenas 2 ou 3 segundos depois, havia outra pessoa ao lado dele. Era o diretor de segurança Green, vestindo um terno azul fino. Green, olhando para a tela grande, disse de uma maneira aparentemente casual, tenha cuidado com Huang Tao. Tenha cuidado com Huang Tao? Que tipo de relacionamento o Sr. Huang poderia ter comigo, um segurança homem? Lumian ficou intrigado e perguntou calmamente, por quê? Mantendo sua postura de assistir às imagens de vigilância, Green explicou brevemente, ele traiu a mãe e não é mais filho dela. Não mais. Ele era antes, mas não agora? A Madame Mágica mencionou que no evento do Vórtice, embora o Imperador Roseli tenha perecido, ele também feriu gravemente o corretor mais forte, libertando-se da corrupção da Grande Mãe e mantendo a esperança de ressurreição. Isso e Amon obtendo o consentimento do Senhor Tolo para tomar emprestado o poder de seu eu do passado são componentes diferentes do mesmo evento. Então, o Senhor Tolo soube sobre o status do Imperador Roseli, sua cognição subconsciente mudou de acordo, fazendo com que Huang Tao na Cidade dos Sonhos não abrigasse mais secretamente a corrupção da Grande Mãe. Lumian preliminarmente resolveu a lógica. Isso também o fez perceber um problema. Anteriormente, ele só sabia que acidentes e encontros no sonho poderiam se refletir na realidade, trazendo mortes reais ou avanços problemáticos, mas naquele momento, ele acreditava que mudanças na realidade também poderiam afetar o sonho, desde que o Senhor Tolo realmente percebesse isso. O sonho e a realidade não são unidirecionais, eles podem interagir. Lumian lembrou-se dessa descoberta e então se virou para sorrir para Green. Você não acha estranho que, como filho de Deus, eu não seja mulher? Green mostrou uma expressão confusa. Os filhos da mãe podem ser de qualquer gênero, ou até mesmo sem gênero, ou de gêneros múltiplos. Isso não é importante. O que é importante é a capacidade de procriar e trazer uma nova vida. Filho de Deus, por que você faz uma pergunta dessas? A testa de Green franziu ligeiramente. Claro, é para testar você. Lumian riu interiormente em resposta. Ele estava testando se Green apenas sentia que ele era um filho de Deus, ou se ele sabia mais especificamente que o atual filho de Deus era Omibela, como Mano Mão. Se Green soubesse que ele era Omibela, ele ficaria confuso sobre a discrepância de gênero. Caso contrário, isso indicaria que ele realmente não tinha a sabedoria necessária e era mais como um NPC como Franca havia dito, mas influenciado pela Grande Mãe. Isso também provou de outro ângulo que havia um grande problema com Mano Mão conseguir chamar o nome Omibela. Lumian sorriu e disse a Green,
Achei que a mãe já tivesse lhe contado minha verdadeira identidade. Enquanto ele falava, seu cabelo gradualmente cresceu e as linhas de seu rosto rapidamente se suavizaram. Ponto.